Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, meu diário de pensamentos e nosso momento de reflexão semanal. Bem-vindos também à minha cama, porque eu quero que esse episódio seja super confortável. Inclusive eu vou tentar deitar, mas eu acho que não vai funcionar tão bem. Mas eu vou trazer outro episódio deitado, vocês podem deixar, vai ser bem cinematográfico. Enfim, hoje eu queria falar de um assunto que caiu no meu colo, no dia de hoje mesmo. Eu finalmente fiz as pazes com uma característica minha que eu demorei a minha vida inteira pra aceitar, e eu queria muito falar dela. Se chama sensibilidade. A minha vida inteira eu fui o tipo de pessoa que escutou que era sensível demais. Que, ai, nossa, não precisa de tanto. Calma, você tá sentindo demais. Nossa, isso afeta muito. Coisas assim que normalmente vinham pra mim numa conotação negativa. Em momentos, eu comecei a perceber que algumas pessoas direcionavam isso de uma forma positiva. Tipo, nossa, você tem um olhar sensível para as coisas, você percebe detalhes, você... E é claro que assim, eu não achei nada demais sobre isso, porque, tem pessoas que são mais ou menos sensíveis e isso não é melhor nem pior, só é diferente, tá tudo bem. Não diz muito sobre mim. Mas, na verdade diz, porque eu conversei muito com a minha psicóloga, né, sobre as minhas emoções. Principalmente a minha regulação do meu emocional, assim. Quando eu senti uma coisa, eu senti ela muito forte. Eu sentia, sei lá, tristeza, eu sinto muita tristeza forte. Ou se eu sinto alegria, eu sinto muita alegria. E se é um dia bom, é o melhor dia da minha vida. E se é um dia ruim, é o pior dia da minha vida. Então, assim, em vários momentos eu fiquei assim, gente, será que eu sou bipolar? Será que... E não porque aquela coisa de, ai, tô feliz, tô triste, então eu devo ser bipolar. Não é isso. Mas eu convivo com bipolaridade de uma forma muito próxima, porque eu tenho familiares, né, que tem, e também foi uma palavra que foi lançada, assim, numa consulta psiquiátrica e ficou na minha cabeça. Sabe quando você cisma com o diagnóstico? Porque, tipo, é super não saudável, assim, você quer meio que atribuir para aquele sentimento que é desesperador mesmo, quando você tem alguma questão, assim, quando você, por exemplo, depressão, que é uma coisa que eu tenho, você quer entender o que é, porque o nosso cérebro busca respostas. Então, tipo assim, qual é o nome do que eu tenho? Pelo amor de Deus. Ainda mais agora que a informação tá tão acessível, é muito frustrante você jogar no Google e você não ter a coisa que você achava que você tinha. Tipo isso. Claro que é melhor não ter, tá, gente? Eu não tô falando que é ótimo ter problema de saúde mental, mas hoje em dia também é bem raro uma pessoa não ter nenhum tipo de problema com a sua saúde mental, porque a minha geração, no caso, é bem prejudicada nesse sentido, nesse quesito, e todo mundo pode falar, né, que todo mundo quase tem ansiedade e depressão, e fala sobre isso de uma forma mais generalizada. E aí eu queria entrar nisso, assim, nesse ponto da sensibilidade, porque claro que tendo depressão, é claro que eu vou sentir uma tristeza muito forte se eu tiver num momento depressivo, não é isso que eu quero dizer, numa crise depressiva. Eu buscava muito esse por que eu sou tão diferente nesse sentido, você entende? Tipo, porque as pessoas dizem que eu sou tão diferente, não é que eu me acho diferente, eu me acho, normal, tipo, comum, e as pessoas dizem que eu sinto demais, então pra mim isso é diferente, não melhor nem pior, só diferente. E aí, a minha vida inteira eu fiquei muito frustrada, eu tentei me neutralizar muito, tipo, para de sentir, para de chorar, para... E eu acho que a minha autocrítica foi se desenvolvendo também nesse sentido de, tipo, você não pode chorar tanto, você não pode sentir tanto. Isso acontece muito com os homens, a gente sabe, né, que a nossa sociedade rejeita totalmente a possibilidade de um homem sentir, estar conectado com o seu lado emocional e sentir, de fato, emoções mais que banais, entende? Então, não pode ser sensível, não pode estar conectado com o seu lado feminino. Eu tive uma epifania, no caso, como eu falei, e aí eu meio que decidi pesquisar sobre. E aí minha psicóloga ficava falando que eu fazia parte de um grupo de pessoas, só que ela não queria dizer um nome. E eu entendo totalmente ela por isso, porque eu acho que ela sabe que eu tenho uma ansiedade muito grande em me entender. E por mais que seja legal e me faça pesquisar coisas e ir atrás de conhecimento pra ser um ser humano melhor pra mim e pros outros e pro mundo que a gente tá, e pra mim isso é um propósito de vida, eu acho que ela não quis nomear de propósito. Tanto, talvez, até pra instigar uma pesquisa, eu vou perguntar isso pra ela, mas também pra não me noiar, sabe? Calma, não noia, porque não é um distúrbio, não é uma doença, não é uma coisa alarmante, não é nada disso. E ela já me falou isso, né? É isso. E eu ficava, cara, por que ela não me fala, sabe? Tipo, frustradíssima. E acabei esquecendo. E hoje eu tive um momento muito conectado comigo mesma, onde eu senti um grande vômito, assim, social, sabe? Que eu falei, cara, eu tô aqui. Eu sou eu. E eu já tinha falado de ligar o foda-se da forma certa. E tem a ver com isso, mas foi uma conexão comigo mesma dessa vez. Foi muito menos sobre o que os outros estavam ouvindo de mim. E muito mais, que eu tive uma apresentação, enfim. Foi muito mais sobre o que eu tava sentindo e o que eu tava precisando naquele momento.
E foi num momento logo depois que eu tinha feito uma meditação rápida, assim, de 3 minutos, porque eu fechei o olho numa roda, assim, e eu comecei, e as pessoas estavam falando, gritando em volta, e eu tava meio que me treinando aí pra esse lugar. Que eu tenho muita rejeição com meditação, né, na verdade. Eu não gosto de parar porque, justamente, gera ansiedade, gera desconforto, frustração e tudo mais, e a gente olha pra dentro, e olhar pra dentro é muito assustador. Então, eu decidi pesquisar, porque eu tive esse momento em que eu falei, gente, por que eu tô fugindo dessa característica a minha vida inteira? Por quê? E que característica é essa? Tá, eu entendi que era sensibilidade. Pesquisando sobre sensibilidade, principalmente, eu encontrei artigos, vídeos, TED Talk, dizendo que existe, de fato, um grupo específico de pessoas que se chama Grupo... Aquelas que esquecem o nome no meio. Gente, eu não sou psicóloga, não sou profissional de saúde. Estou falando da minha experiência e das minhas pesquisas, tá, gente? E da minha conversa com a psicóloga também, da minha experiência. Pessoas hipersensíveis. Pessoas altamente sensíveis. Não sei se é o termo técnico correto, porém, no nome do artigo é como está sendo nomeado. Enfim, eu falei, cara, que saco. Tipo assim, sabe quando a gente já tem muita coisa que já foi atribuída justamente essa coisa do nome? Tipo, cara, tá bom, eu já tenho depressão, eu já tenho ansiedade, eu já tenho sei lá o que, já tenho isso, já tenho... Sabe, tem uma hora que cansa um pouco, você fica, tá bom, chega de nome, chega de coisas, chega de me definir de uma coisa só. Porque eu não quero mais ficar buscando essa definição a partir dos diagnósticos, entende? Eu não quero pra mim, porque eu sou uma pessoa muito além de um diagnóstico. Eu sou uma pessoa muito além da minha depressão. E uma depressão não me define, uma ansiedade não me define, tipo, e tudo bem que é uma merda e faz parte do nosso dia a dia, a gente tem... Mas eu não quero que isso seja o guia da minha vida. Eu não quero que seja a principal coisa sobre mim. Então, quando eu vi o nome, eu já fiquei... Ai, cara, sensibilidade, sério. Vai dizer que eu sou frágil, vai dizer que eu sou fraca, vai dizer que... Porque a gente relaciona as duas coisas automaticamente, fragilidade e fraqueza. Então, a minha vida inteira, o meu subtexto pra mim mesma foi... Tu é meio fraca, né? Meio bobona, sabe? Meio, ai, tudo afeta ela, coitada. E, tipo assim... Isso é uma fala meio cruel, mas que eu já ouvi muito na minha vida, né? Ai, tadinha, nossa, tipo, não vai aguentar, sabe? Coisas assim de bullying, de, tipo, várias experiências, enfim. E aí eu encontrei esses artigos dizendo que existem essas pessoas, mas é um traço genético. Tipo, não é mais complicado que isso, é simplesmente um traço genético. Tem pessoas que têm um traço genético de uma forma e tem pessoas que têm traços genéticos de outras. Show. E isso pode ser influenciado, primeiramente, né, por genética, no caso de ser um traço genético, mas também pode ser influenciado a partir das experiências de criação, da infância e do relacionamento com os pais. Então, tem vários fatores que podem meio que fazer com que a pessoa manifeste isso. A minha psicóloga fala bastante de predisposição, então nada surge do nada, né? Tem sempre uma predisposição para algo acontecer a partir da genética, mas também pode se tornar muito mais fácil se, sei lá, 15 mil coisas acontecem na infância que levam a esse caminho, entende? Tipo, eu não sei quais são esses caminhos, nem me interessa entrar nisso, porque eu não vou analisar a psiquética, enfim, entende? Eu não sou essa pessoa profissional, mas é interessante pensar como as nossas experiências formam a gente de fato. Isso é louco, porque parece óbvio, mas pra mim não é. Pra mim não é. Eu fiquei, cara, realmente, se eu não tivesse tido essa experiência e essa eu tivesse, eu seria outra pessoa, só por essa mini experiência quando eu tinha 3 anos, ou essa outra experiência maior quando eu tinha 15. Enfim. E aí, essas pessoas altamente sensíveis, nesse TED Talk que a Helena estava falando, Helena é uma pesquisadora que, de fato, tem esse traço genético, ela estava falando sobre como, justamente, as pessoas levam como fraqueza a sensibilidade. E aí é que é a questão. Ela desconstruiu nesses 15 minutos da TED Talk dela porque não é. A sensibilidade não é uma fraqueza. E eu achei fascinante. E a carapuça nunca serviu tanto. Sabe quando você olha e fala, cara, sou eu. E tipo, não sou eu porque eu tô forçando uma identificação, mas porque de fato sou eu. Sabe? Isso é muito doido porque a minha vida inteira eu rejeitei isso. E eu acho... A minha psicóloga também já falou isso. Ela falou, cara, você tem alguma coisa que você, tipo, lá no fundo você é uma coisa. E aí você é tipo uma cebola que tem várias camadas que você se protege por fora. E aí você tem uma máscara social, que acho que todo mundo tem, né? Mas assim, você tem várias camadinhas que vão protegendo de fato aquela coisinha que tá lá no fundo, que é você de fato. E aí essas camadas te protegem tanto que você se perde, você se mostra de uma forma que você não quer se mostrar, o que você não acredita. Mas que é aquilo porque você tem medo de mostrar você mesma de verdade. E eu concordo totalmente com isso. E eu acho que hoje eu entendi o que eu
mascaro tanto. Eu mascaro a minha sensibilidade e a minha vulnerabilidade, que eu digo que são coisas lindas, mas no fundo eu não estava aceitando até o dia de hoje, entende? Justamente por esse medo das pessoas me verem numa vulnerabilidade e tirarem vantagem, porque muita gente faz isso na nossa vida, né, gente? A gente sabe que é óbvio. E eu acho que o equilíbrio é muito bonito nesse momento, porque quando você se vê uma pessoa sensível e você aprende a usar a seu favor, que é uma coisa que eu ainda não aprendi, que, enfim, eu fiz paz com isso hoje, né, com essa história toda, mas quando você aprende a usar a seu favor, eu acho que é aí que se torna, de fato, a sua maior força e a sua maior qualidade. E eu sempre soube que era a minha maior qualidade, a minha sensibilidade, a minha vulnerabilidade, mas eu rejeitava bastante. E eu percebi e tive essa epifania toda só hoje, depois de 25 anos, mano. 25, tipo assim, é muito tempo. Tá, tudo bem que não foi desde 0 anos de idade, mas vocês entenderam. Enfim, e aí lendo esse artigo, também outro artigo no caso, eu descobri, né, que são pessoas que, por exemplo, se vão ao cinema e veem um filme muito intenso, elas vão receber aquele filme de uma forma mais vívida do que a maioria das pessoas receberia. E talvez aquelas pessoas vejam o filme e sejam impactadas e durmam à noite e acabou. E pensem nisso na semana que vem alguma vez e tudo mais. Essas pessoas, com essa característica, elas não só processam de uma forma diferente, mas elas internalizam aquele filme. Me identificar e saber, eu tenho uma visão da vida diferente da maioria das pessoas, ou de outros grupos de pessoas, me dá tranquilidade, porque é uma coisa que agora eu posso usar a meu favor, como eu falei, entendeu? Então, assim, a minha psicóloga descreveu como uma pessoa que tá queimada de sol, e aí ela vai botar a roupa, então toda a roupa meio que incomoda, dói, sabe? Então seria mais ou menos isso. E não necessariamente que tudo que acontece vai impactar essa pessoa pra vida e vai fazer com que ela se foda psicologicamente, não é isso. Mas a experiência sensorial. Tipo, eu tive sempre muito boa audição. Ai, meu ouvido é ótimo! Cadê meu prêmio de audição? Também é um feedback que eu recebo muitas pessoas. Tipo, nossa, ouvido bom, nossa, ouvido bom. Minha vida inteira também, assim como a questão da sensibilidade. Então, isso também é uma característica, justamente por causa dos sentidos serem bem aguçados, digamos assim. Eu vejo a vida de uma forma muito minuciosa, assim. Eu sou muito observadora, muito detalhista, muito imaginativa e criativa, que também é uma característica desse grupo de pessoas. E também existe esse estímulo a mais com, por exemplo, sei lá, um lugar muito cheio, um lugar muito, muito barulhento. Eu não tenho também muito problema com lugares cheios e barulhentos. Então, assim, não é um grande problema, mas, por exemplo, eu tenho claustrofobia. Tipo assim, tem alguns shows que às vezes pode estar acontecendo nada, mas eu tô nervosa. Às vezes minha pressão cai por puro nervo também, por causa dessa compressão de pessoas, que aí já é o show mais cheio mesmo. Isso acontece por vários fatores, além da pressão, né? Mas também me faz pensar muito nas todas as vezes que a minha bateria social esgotou, o que é normal, né? Mas em todas as vezes que não tinha um motivo específico para a minha bateria social esgotar, e ela esgotou antes do tempo. Então isso é muito interessante pensar também. Eu não tô nem me colocando assim, 100%, meu traço genético é esse aqui, hipersensível. Não é isso, mas eu me identifico muito com essa sensação de que meus sentimentos sempre foram demais, entende? Tanto para os outros quanto para mim. Eu não tive muito feedback de reclamações, porque eu não sabia me posicionar e não sabia me colocar, e se eu me colocava eu era muito repreendida. Então eu aprendi a pisar em ovos com as pessoas, assim, e não me mostrar totalmente, porque eu ficava com muito medo da rejeição. Então era o tempo todo medindo as coisas, porque senão pode ser demais pros outros, senão pode ser demais. E é doido, assim, que eu fiquei com tanto medo de ser demais que eu fiquei de menos. E aí eu fiquei tão de menos que ficou, tipo, impossível me mostrar pro mundo, ser eu, sem pedir desculpas. Tem uma entrevista também com a Victoria Pedretti, que é da série You, da Netflix. Ela faz a Love, que, enfim, eu adoro ela como artista, eu acho ela incrível como atriz. Ela fez uma entrevista falando sobre sentir demais. E é justamente esse grupo de pessoas que tem esse traço, né, na personalidade. E a quantidade de coisas que eu me identifiquei ali, por exemplo, ter
parentes com dependência emocional, isso impactou ela de uma forma, ela se sentindo como se ela fosse responsável desde cedo por alguns parentes. Isso tudo influencia na pessoa crescer com essa sensibilidade aguçada, né? Essa sensibilidade a mais, entre aspas. Enfim, e eu acho... O que eu quero chegar nesse ponto todo, com isso tudo que eu quero dizer? Eu acho sensibilidade puta sexy. Eu acho sensibilidade lindo. Eu acho vulnerabilidade a coisa mais foda que existe. E não porque é mim, não porque eu tenho, mas porque quando eu olho pro outro e ele sabe ser vulnerável e ele sabe ser sensível e não pedir desculpa, caralho, é foda. E eu acho que eu sempre pedi desculpa. E é por isso que eu tenho tanto nervoso. Tinha até hoje. Enfim, coisas loucas que acontecem um dia, mas até hoje eu acho que eu me rejeitei muito por causa disso, porque eu pedia desculpa, porque eu tinha vergonha de ser sensível, eu tinha vergonha de as coisas me afetarem, e não me afetarem, porque tipo assim, sabe, não é fragilidade, não é o copo de cristal que vai cair a qualquer momento, não é isso, não é menos, não é fraqueza, é uma força do caralho, porque enquanto todo mundo olha pra porra de um quadro e fala, será que é uma nuvem, ou será que sei lá o quê, as pessoas que estão em conexão com a sua sensibilidade. E isso eu não tô falando do grupo específico de pessoas, não, tá? Eu tô falando no geral. Se a pessoa treina a sua sensibilidade, se a pessoa não tem medo da sua sensibilidade, então isso pode ser qualquer pessoa, ela vai olhar pra um quadro e ela vai ver uma coisa diferente. E ela vai levar aquela reflexão pra casa. E ela vai fazer daquilo um debate, ou uma obra de arte, ou um projeto de engenharia. Foda-se, pode ser qualquer coisa, entende? Mas eu acho importante a gente estar conectado com a nossa sensibilidade, porque a gente tem que aprender a parar de ser cuzão, entendeu? A gente é muito robotizado, a gente é frio, a gente é chato, a gente julga pra caralho, a gente se julga pra caralho, e a gente se compara, e a gente... Porra! E eu tô cansada disso, sabe? Eu acho que a sensibilidade, justamente, de uma forma até mata a ansiedade, ou pelo menos reduz a minha, de fato. Porque, em momentos não, né? Em momentos bons, né? Em momentos que eu tô criando, ou que eu tô feliz, é claro que reduz a minha ansiedade, essa sensibilidade. Porque aí eu tô muito feliz, ou aí eu tô muito inspirada, ou aí eu tô muito motivada. Em momentos tristes, não. Em momentos tristes, aumenta, porque eu fico, caralho, porque eu tô sentindo tanto, cara. Por que eu tô tão triste? Não tem porra nenhuma pra sentir tristeza sobre, tipo... Não tem, cala a boca, sabe? E aí, mas não... É justamente isso que gera a minha ansiedade, é justamente isso que piora a minha depressão. É quando eu falo que não. É quando eu falo, cala a boca, tá sentindo demais, cala a boca. E às vezes não, às vezes eu preciso chorar e acabou. E não é porque, ai, tadinha, eu vou chorar, que merda. Não, cara, é porque eu preciso botar aquilo pra fora. E no momento que estiver fora eu tô bem, entendeu? Eu já tive vários momentos assim que eu tive uma crise de choro fodida. E aí depois eu falo, ai, ufa, pronto, saiu. Saiu o que eu tava precisando, saiu o que eu tava guardando, pronto, passou. E às vezes também estímulos externos ativarem alguma coisa em mim que já estava guardada, que eu negligenciava tanto, mas tanto, mas tanto, que ficava lá guardada, lá no fundo, e aí quando alguém esbarrava naquilo ali, me pegava de um jeito, e aí vinha, sei lá, uma crise de choro. E aí a pessoa ou falava, caralho, você tá tudo bem? Nossa senhora, que merda, você é muito fraca, frágil, relaxa aí, não se afeta. Em outros casos, não. Em outros casos era também uma culpa, tipo, caramba, eu te ofendi, não sei o que, lá. E agora eu entendo muito bem que, na verdade, vezes sim, as pessoas podem acabar me ofendendo, eu posso acabar ofendendo as pessoas, isso acontece. Mas vezes não. Vezes não tem pouco a ver com aquela situação. Mas muito mais com o fato de que eu não deixei isso ser liberado em outros momentos que precisava ser liberado. Então eu acho que as pessoas sensíveis, tanto esse grupo quanto pessoas mais sensíveis e ponto, assim, que não necessariamente tem um nome pra isso, eu acho que são pessoas que se regulam, que tentam ser menos sensíveis, menos emotivas e tudo mais. Porque justamente é visto como uma fraqueza. Então é tipo, não, menos. E aí esse menos vai se tornando mais lá dentro, e mais até uma hora que explode. Então eu era o típico tipo de pessoa que acumula. Sim, tudo bem, claro, com certeza. Sim, não tem problema. Cara, tem uma hora que quando acumula de tal forma que eu explodo. E aí explode de fato em todo mundo. Então, eu acho que isso é a chave dos meus problemas, aquelas. Isso é a solução da minha vida. Se você quiser também, pesquise sobre. Tô brincando. Não é a solução da minha vida. Mas eu acho que vai ser uma solução de grandes problemas da minha vida, assim.
Vai ser um grande facilitador de várias questões minhas internas, porque eu simplesmente tive medo. Medo de ser eu, medo de sentir demais, medo de incomodar. E aí vem outras coisas que eu já falei, né? Sobre o medo de dizer não, de decepcionar e tal. Mas não é sobre isso. É o medo de ser, é o medo de chorar na frente de alguém. E não só chorar na frente de alguém, mas tipo assim, dizer, isso aqui me incomodou. Não, fiquei mal, mas já tô bem. Não, esse filme mexeu comigo. Tipo, coisas que deveriam ser normais e acolhidas e, tipo assim, também não tão magnificadas, sabe? Porque eu acho que às vezes também as pessoas falam, meu Deus, isso aqui, não. E às vezes não é tão grande assim. Só a pessoa poder dizer se aquilo é grande o suficiente ou não. Então, eu acho que, no fim das contas, se diminuir não leva porra nenhuma. No sentido... Nenhum sentido, mas no sentido do sentimento, assim. Eu acho que validar os nossos próprios sentimentos é muito importante. E soltar as expectativas das pessoas para elas validarem a gente, para elas dizerem que a gente, sei lá, pode sentir aquilo. Eu acho que não. E eu acho que é também saber, cara, aquilo ali me estimulou demais. Eu vou precisar de um momento pra mim. Respeitar os nossos próprios limites em relação a isso. Então, a minha conclusão é essa, assim, não é que eu estou dizendo, não é meu objetivo com esse episódio dizer qual é o meu traço genético específico ou não, mas é mostrar pra alguém que talvez esteja escutando, que tenha escutado muito essas frases na vida, que isso não é um distúrbio, que isso não é um defeito, que isso não é uma doença, que isso não é fraqueza, principalmente, mas que isso é apenas uma característica de uma pessoa. Ser mais sensível. Acabou, assim, não te torna foda e especial e não te torna uma merda, entendeu? É isso, assim. Mas que ela pode ser uma grande aliada na sua vida. A partir do momento que se conecta com a sua sensibilidade, eu acho que a gente cria as coisas mais fodas e de possíveis mudanças, com potencial de mudança no macro, entendeu? Tipo assim, não tô falando, mudança de mundo. Não, mas assim, mudança de mundo aos poucos, porque é com cada passo que a gente muda as coisas. É assim, sabe? Só existe feminismo porque lá no passado quantas mulheres não morreram, quantas mulheres não lutaram. Então só existe por isso, porque alguém começou. Então, eu acho que a sensibilidade e o uso da sensibilidade pode criar coisas fenomenais. Estudos como esses que eu assisti, que eu vi, acolhimento de pessoas, aprofundamento na psicologia, arte, principalmente arte. Eu acho que a gente se comunicar, aprender a usar a sensibilidade como ferramenta artística é foda demais. E eu acho que é aí que eu tenho o meu superpoder. Eu acho que ser sensível e vulnerável, quando eu estou vulnerável, eu acho que eu impacto as pessoas. E não sei qual é o seu superpoder, talvez você, sei lá, fazendo design de uma roupa, você seja muito influente para as pessoas e isso mexa com as pessoas de uma forma muito, muito profunda. Mas o meu superpoder é esse, é mostrar esses sentimentos. Normalmente no palco, normalmente na frente de uma câmera. E pra mim, cara, eu não poderia estar mais feliz em, finalmente soltar essas amarras, assim, o medo de sentir, o medo dos outros verem. E eu precisava dessa epifania mais do que nunca, assim. Então essa é a mensagem. Se você é sensível, saiba que não é fraqueza ser sensível. Mas também não se limite a esse discurso, busca sobre a sensibilidade, busca sobre por que a gente rejeita tanto, busca sobre esses artigos, sobre esses TED Talks que falam da hipersensibilidade, da pessoa altamente sensível, porque aí desmistifica, para de ser uma coisa feia, um nome, nossa, que é isso, eu não quero ter não, e vira só mais uma característica, vermelho, azul, esse tênis é vermelho. É isso, eu sou sensível e acabou, entende? Eu acho sexy, eu acho atraente estar em contato consigo mesmo. E eu acho que era essa pedrinha no meu sapato que tava faltando pra mim. Claro que pra mim eu tô sempre em melhora, né? Todo mundo. Mas essa pedrinha tava há muito tempo ali. Eu sei entender por que eu ainda tinha tanta relutância comigo mesmo. O que eu tava me prendendo ainda? E eu falava que eram os outros e outras coisas. Era isso. Pra mim, hoje não tem mais dúvida, assim. Era o medo de ser sensível. O medo dos outros me dizerem que a minha sensibilidade era uma fraqueza, ou que era feio, ou que era vergonhoso. Quando, na verdade, quem vai dizer sou eu. E
eu acho foda aquelas. Eu não sei se fez sentido como sempre, mas que droga, eu sempre acho que vai fazer e não faz na minha cabeça, mas faz, porque eu recebo feedback legal, então eu vou continuar. É isso, eu agradeço muito por vocês terem escutado e assistido esse episódio. Eu espero que, se você tem alguma questão com sensibilidade, te influencie de alguma forma positiva pra você abraçar essa sensibilidade, pra você direcionar pra uma paixão, pra um hobby, pra sua vida de uma forma mais inspiradora. E se não, manda pros amigos que são sensíveis. E é isso, vamos usar nossos superpoderes a favor da gente e dos outros, porque já tem coisa pra caralho ruim, já tem coisa pra caralho que é chato e que não faz sentido, que é uma merda. Então, vamos melhorar como indivíduos, parar de encher o saco dos outros também, dos sensíveis, dos não sensíveis, dos... Ai, sei lá, vamos se entender, vamos pesquisar, vamos... Aquelas que querem, tipo, causar um discurso só porque pesquisou um negócio, cara, sinceramente, é uma revolução dentro de mim que vocês estão vendo, porque eu gravei. Muito obrigada. E até terça-feira que vem com mais um episódio de... Não é inglês, não é honestly. Sinceramente. Não é sincerely. Sinceramente. Tchau. Gente, eu não sei se fez sentido. Eu juro pra vocês. Eu não sei se fez sentido. Eu não sei o que eu falei. Eu tô sendo tomada pelos meus discursos. Eu tô com medo. É a segunda vez que acontece hoje. Eu começo a falar e só saem coisas. E isso é minha conexão com a minha sensibilidade. Então eu acho que vai ser bom. Porque eu acredito nisso. Fez sentido agora? Não, né? Olha só. Beijo.